A paz do Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Vamos hoje continuar o estudo do livro de Jeremias. Hoje é o capítulo 6, de 30 versículos. Nós vamos ver aqui, irmãos, uma situação, né? Que às vezes alguém nos pergunta, fala assim, meu Deus, mas como o povo dessa época aqui de Israel era tão obstinado, criava tanta rebelião, tanta resistência à voz do Senhor, não aceitando, e muitas vezes, irmãos, tantas maravilhas aconteciam de sinais, e esse povo não aceitava, não ouvia, não obedecia, não se rendia àquilo que Deus mandava fazer. Irmãos, a gente vai fazer uma comparação com os dias de hoje. Quando a gente fala de igreja, irmãos, não está falando de nome, de denominação cristã nenhuma, mas de povo de Deus, de pessoas que falam que conhecem a Deus. Irmão, hoje não está muito diferente não, irmãos. Se não está até pior, o povo desfazendo, zombando, brincando, rindo da presença de Deus, irmãos, da palavra, do respeito, do temor a Deus. Nós vamos falar hoje aqui de um assunto, irmãos, tão importante para a nossa vida, para a gente meditar, e você aí ver a importância disso. Compartilhe esse estudo aqui nesse capítulo 6, né, para a glória de Deus, para pessoas que você sabe estão afastadas do caminho do Senhor. Amém? Versículo 1 fala assim: Fugi para a salvação vossa, filhos de Benjamim, né? Aqui Jeremias, ele estava falando com a tribo de Benjamim, a qual ele era da tribo de Benjamim, né? Não que ele estava fazendo acepção de pessoas, mas, irmão, Deus sabe, Jeremias sabia. No meio de uma grande população, multidão, havia uns ali que talvez queriam, irmãos, uma mudança, queriam fazer aquilo que Deus mandava, mas precisavam de alguém para ajudar, falar, orientar. Igual nos dias de hoje, você orar para pessoas, visitar, você ensinar ela a palavra, para dar um passo, irmãos. Então, Jeremias sabia. E por que estava falando com a tribo de Benjamim aqui, né? Aí continuando no versículo, fala assim, ó, do meio de Jerusalém, e tocar a trombeta em Tecoa, levantai um sinal de fogo sobre Bet-Aquerem, porque do lado do norte surge um mal, uma grande destruição, né? Os irmãos já têm visto aí, né? Desde quando a gente gravou, irmãos, isso está na Bíblia escrito, lá no livro de Isaías, né? A gente falava ali de Senaqueribe, de Nabucodonosor. Os irmãos veem que, mesmo sendo Jeremias, numa certa época, Isaías já morto, né? Houve essa mesma invasão de Nabucodonosor aqui nesse período, irmãos. Alguém fala assim, mas o Senhor falou no capítulo 1, que mais ou menos, né, irmão? A gente não firmou data. Isaías já tinha sido morto, cerrado ao meio, e depois Jeremias entra no cenário. Então, irmãos, a gente não pode, assim, afirmar, aleluia, com tanta precisão, irmãos, mas a gente vê que esse período, assim, dessa catástrofe tão grande, né, o povo de Deus deixar o Senhor e o mal vir, irmãos, Deus usar a nação do norte aqui, Nabucodonosor, Senaqueribe, para entrar na nação de Israel, irmãos. E fala Israel, primeiro, né, Jerusalém, a capital era Samaria, ela primeiro na história foi invadida, e depois de um certo tempo, um tempo maior, lá na frente, irmãos, Judá. Então os irmãos vê que a gente entrando um pouco na história, irmãos, vai ter uma certa confirmação disso que a gente falou no capítulo 1, né? De Isaías ter morrido primeiro e depois Jeremias. Jeremias estava aqui, ele era de Judá, mas falando diretamente com esse povo. Acredita-se na história, irmãos, que primeiro Jerusalém foi invadida. 10 tribos. Aleluia. Benjamim, irmãos, era da tribo do sul. Então, os irmãos pegando essa pequena explicação, né? Essa introdução de coisa que a gente falou lá no livro de Isaías, e agora aqui no capítulo 6 de Jeremias, os irmãos vê que tem uma coisa está ligando a outra, irmãos. Primeira invasão de Jerusalém, capital era Samaria, depois Judá, né? Aqui os irmãos veem, aleluia,
que era 2 tribos, né? Então, o reino do norte em Israel e o reino do sul. E a gente vai continuar lendo aqui, versículo 2 fala assim: a formosa e delicada, assemelhei à filha de Sião, né? Assim que Deus, o Senhor, falava e dizia de Jerusalém, de Judá. Aleluia. E outras passagens, a gente já falou isso já, né? Versículo 3. Mas contra ela virão pastores, com seus rebanhos se levantarão contra ela, tendas em redor, e cada um apacentará no seu lugar. 4. Preparai a guerra contra ela, levantai vós, e subamos no pino do meio-dia. Ai de nós, já declina o dia, lá se vão estendendo as sombras da tarde. 5. Nós vamos ler até 8, tá, irmãos? Levantai vós, e subamos de noite, e destruamos os seus palácios. 6. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortai a árvore, levantai trincheiras contra Jerusalém, esta cidade que há de ser castigada. Só opressão há no meio dela. 7. Como a fonte produz as águas, assim ela produz a sua malícia. Né, irmãos? Em outra tradução fala que como a fonte produz as águas, Jerusalém só produz pecado. Isso é forte isso aí, irmãos. Continuando. Violência e estrago se ouve nela. Enfermidade e feridas adiante de mim continuamente. 8. Corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não se torne em assolação e terra não habitada. Né? Deus falando através da boca do profeta Jeremias para ela se corrigir, para ela se arrepender, para ela largar a mão dessa vida pecaminosa, para que não vire uma terra de assolação e uma terra não habitada. Porque, irmãos, a repreensão, o castigo, a disciplina ia vir forte, irmão, para o povo aprender. Irmão, muitas vezes Deus ele faz isso com algumas pessoas que a gente conhece e a gente fala: por que a pessoa está assim? Irmão, você não sabe a história da pessoa, irmão. Irmão, você não sabe lá da onde ela estava, o que ela fez, o que ela falou do ungido, de uma ungida do Senhor. Às vezes está numa situação hoje precária, difícil, irmãos, porque colheu o que plantou, irmão. Irmão, não é todo mundo que está numa situação difícil, mas que é por causa de pecado, que é por causa de desobediência. Às vezes a pessoa está sendo provada, irmãos, porque Deus vai dar uma coisa muito grande. Então, a gente tem que ter discernimento de Deus, irmãos. A gente tem que ter maturidade cristã para poder se aproximar de uma pessoa, irmãos, conversar, orar, e o Senhor, Espírito Santo, testificar com a gente, irmãos. Jerusalém aqui nessa condição, irmãos, estava nessa desobediência. Muito sério isso aí, irmão. Versículo 9, né? Vamos ler do 9 ao 12. Fala assim, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente respingarão os resíduos de Israel como uma vinha. Torna a tua mão como o vindimador aos cestos. A quem falarei e testemunharei para que ouça. Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa e não gostam dela. 11. Por isso estou cheio de furor do Senhor. Estou cansado de o conter. Derramá-lo-ei sobre os meninos, pelas ruas e na reunião de todos os jovens, porque até o marido com a mulher serão presos, e os velhos com os que está cheio de dias. 12. As suas casas pasmarão os outros, como também as suas herdades, suas mulheres, juntamente, porque estenderei a minha mão contra os habitantes dessa terra, diz o Senhor. Irmão, essa permissão para que tanto ali Samaria, né, como Nabucodonosor, que vinha do norte, entrasse ali, irmãos, e tomasse conta por inteiro, 100% de Jerusalém. Irmãos, houvesse essa repreensão forte, irmão. Irmão, os velhos, os novos, o marido, a esposa, muitos ali iam perder as suas mulheres, iam ficar na mão do inimigo. Irmão, era uma disciplina da parte de Deus e Deus estava permitindo. Olha o que nós lemos aqui no versículo 10, irmãos, porque ele, coisa vergonhosa, e não gostam dela. Irmãos, existiam repulsa. Em outras palavras, nojo pela palavra de Deus, por obedecer a Deus, por servir a Deus. Irmão, Deus, irmãos, Ele é misericordioso,
Ele é benigno, Ele ama, a misericórdia dele é a causa de nós sermos consumidos, Ele dá chance todo momento para mim, para você, para nós, para aquele que está em desobediência, para aquele que não quer, para que se arrependa, se converta, busque cura no Senhor, busque libertação no Senhor. Mas, irmão, chega um momento que Deus aplica a sua justiça, irmão. Aí, irmão, pessoas choram, pessoas lamentam, pessoas que querem depois fazer tudo numa hora só, num minuto só. Não é assim, irmão. Deus é justo, Deus é reto. Deus, ele honra aqueles que servem a ele, irmãos, e exalta, e abençoa, e prospera, passa pelo deserto e honra, mas aqueles que querem viver na desobediência, Deus também ele pune, irmãos. É muito sério isso aí. Versículo 13 em diante, irmãos, vamos ler até aqui o 17, né? Louvado seja Deus, vamos continuar assim até chegar no 30, né? Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá avareza. Desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. 14. E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Olha, irmãos, mentirosos. Irmão, eu falei para ler até o 17, mas eu vou ler até o 20, tá? Porventura, envergonha-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é. Envergonham-se. Portanto, cairão entre os que caem no tempo em que eu visitar. Tropeçarão, diz o Senhor. 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos aos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele, achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele. 17. Também pus atalaia sobre vós, dizendo, estai atentos ao som da trombeta. Mas dizem, não escutaremos. Quem estava dizendo, não escutaremos, irmãos, não era o adversário, irmãos. Era o povo que queria viver na prática da malignidade, da desobediência. Isso é sério, irmãos. Versículo 18. Portanto, ouvi vós, nações, informa-te tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve-te tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras, rejeitam a minha lei. 20. Para que, pois, me vem o incenso de Sabá e o melhor da cana aromática de terra remotas, vossos holocaustos não me agradam, não estão suaves os vossos sacrifícios. Irmão, a constante prática do erro, da desobediência, de buscar coisas erradas, de não querer ouvir a voz de Deus, de rejeitar o Espírito Santo, de não dar ouvidos à voz do Senhor, irmão, de falar, não quero, não vem atrás de mim. Deus deixou o povo, irmão. Deus falou, então vocês vão se lambuzar no pecado, mas vai haver destruição, vai haver perca, vocês vão sentir a colheita vai vir sobre vocês de uma forma rápida para vocês sentir o mal que vocês estão fazendo. Irmão, isso é muito sério. Os irmãos veem que até os líderes, sacerdotes, estavam nessa prática de desobediência. Irmão, Jeremias aqui, irmãos, e se tinha mais algum outro, nós vamos não adiantar aqui falando nos capítulos aqui que procuravam a verdade, se esforçavam, irmão. Mas o 100% do povo, irmão, que queria viver na prática do erro, irmão, que cenário complicado para se pregar o evangelho, irmão. Que cenário difícil, irmão. Pessoas hoje querem pregar só dentro da igreja, com todo mundo falando aleluia, glória a Deus, mas já pensou Deus te colocar num cenário desse, irmão? E Jeremias era enviado. Jeremias foi pregar num cenário desse. Pessoas pecando, pessoas zombando, pessoas rindo, pessoas vão fazer coisas piores aqui nos outros capítulos que nós vamos ler, irmãos, e versículo por versículo para aprender. Irmão, você quer ir pregar num cenário desse, irmão? Deus te envia. Aleluia. Vamos ler aqui do 21 ao 25 agora. Portanto, assim diz o Senhor, eis que armarei tropeço a este povo. Tropeçarão neles pais e filhos, juntamente o vizinho e o seu companheiro perecerão. 22. Assim diz o Senhor, eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levantará das extremidades da terra. 23. Arco e lança trarão, são cruéis e não usarão de misericórdia.
A sua voz rugirá como o mar, em cavalos virão montados, dispostos como homens de guerra, contra ti, ó filha de Sião. 24. Ouvimos a sua fama, afrouxaram-se as nossas mãos, angústia nos tomou, e dores como a de uma parturiente, né, que vai estar perto de ter um filho, dores de parto, irmãos. 25. Não saia ao campo, não andes pelo caminho, porque a espada do inimigo espanto ao redor. Irmão, mesmo que Deus estava aqui, irmãos, castigando, repreendendo o povo, irmãos, Deus tinha misericórdia, irmãos. Olha quando Deus fala, filha de Sião, né? Em outras palavras, minha filha, meus filhos, não façam isso, se arrependam, dá-me o teu coração, eu perdoo, eu posso curar, eu posso mudar. Irmãos, Deus vinha com essa a fala de um pai que chora, que sente, que aleluia, que se interessa, irmão, pelo reconhecimento do filho, né, dos filhos, para que se arrependam. Irmão, quando fala aqui, irmão, louvado seja o nome do Senhor, irmão, não saia ao campo, né? Olha, eu amo vocês, não façam isso, não me desagradem, não me entristeçam, né? O versículo aqui, ó, não andeis pelo caminho, porque a espada do inimigo é espanto ao redor, né? Aqui fala de um povo do norte que não tem misericórdia. Irmão, Deus avisando, Deus falando, meus filhos, parem, e o povo não queria parar, irmão. Isso é sério, acontece nos dias de hoje também. Do 26 ao 30, para a gente encerrar hoje o capítulo 6. Ó filho do meu povo, cinge-te de saco e revolve-te na cinza, planteia como um filho único, planto de amargura, porque de repente virá o destruidor sobre nós. Porque torre de guarda te pus entre o meu povo, por fortaleza, para que soubesse, examinasse o seu caminho. 28. Todos eles são mais rebeldes, andam murmurando, são duros como bronze e ferro, todos eles são corruptores. 29. Já a fole se queimou, o chumbo se consumiu com o fogo, em vão fundiu o fundidor, tão diligentemente, né? Persistentemente, pois os maus não são arrancados. Prata rejeitada lhe chamarão, porque o Senhor os rejeitou. Irmão, rejeitou. Por que Deus rejeitou, irmãos? Porque o povo quis ir pelo caminho mau. Irmão. Aqui parece um cenário que o inimigo está prevalecendo. Irmão, o inimigo não serve a Deus, irmão. O inimigo não levantou a mão para Jesus. O inimigo não se arrependeu. O inimigo nunca foi num culto. O inimigo não conhece ao Senhor, irmão. Irmão, o mal, alguns problemas, muitos que se dizem cristãos procuram. Lá em Tiago fala, é engodado pelas suas próprias palavras, irmão. Isso é muito sério, irmão. Cuidado, vigia. Aparta-se do mal. A carne está vencendo você. Peça misericórdia para Deus. Fala assim, eu não estou aguentando. Me ajuda, me cura, me restaura, me liberta. E o Senhor faz, irmão. Porque Ele não quer ver você, não quer ver nós ir pelo caminho mau. Irmão, o povo aqui estava nessa rebelião, nessa resistência para a voz do Senhor, irmãos, porque eles queriam. Fica esse capítulo 6 hoje, irmãos, esse alerta para nós, irmãos. Você está vendo pessoas assim? Ore por elas. Peça a Deus. Como Jeremias estava obedecendo a voz de Deus aqui, irmãos. Sendo enviado para levar essa palavra, irmãos. De arrependimento, de cura, de mudança. Mas para isso tem que querer. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Jeremias capítulo 6 encerrado. Ajude nós aí, irmãos, na oração. Buscando o Senhor. Deixando um joinha no canal, visualizando, compartilhando esse link, irmãos, trazendo inscritos para o canal para a gente continuar alcançando mais vidas para o reino de Deus. A paz do Senhor Jesus.